De volta com o Jogo do Poder, hoje contando com a participação do presidente da SEDAI, Wagner Victer, contando também com a participação da jornalista Rosane Monteiro, editora de política do jornal O Dia. Victor, falávamos no bloco anterior da questão da Baixada Fluminense, falávamos de São Gonçalo e você prometeu elucidar para a gente a situação da distribuição de água na Baixada, que também é um gargalo na distribuição de água no Grande Rio. A Baixada é um ponto crítico. Como é que você pretende solucionar, amenizar essa situação na Baixada que ocorre, diga-se de passagem, há décadas? Ricardo, eu costumo falar que todas as soluções passam por soluções de engenharia, nunca por soluções mágicas, nunca por soluções que estejam afetas somente à vontade daquele administrador. Uma das coisas primeiras que nós fizemos, e relativa à melhoria da gestão da empresa, é retomar a capacidade da empresa, produzir projetos de engenharia e contratar e gerenciar. Muitas vezes no passado, as obras da SEDAI elas não eram gerenciadas pela própria SEDAI, eram gerenciadas por consultorias. Não que isso seja errado, equivocado, mas empresas de engenharia, uma própria empresa que eu sou de origem, a Petrobras, ela mesma gerencia seus empreendimentos. Hoje, nossos gerenciamentos e nossos projetos são feitos dentro da casa. Nós produzimos um conjunto de projetos para a Baixada Fluminense, muitos deles estão em execução, colocando muitas vezes reservatórios que estavam construídos no passado por décadas, que nunca entraram em operação. Alguns eu posso falar, Coelho da Rocha botamos, Austin, mas agora vamos botar o reservatório do K11, JK, o reservatório do Barro Vermelho, que fica o chamado lote 15 em Belfor Roxo. E milhões que foram investidos e nunca entraram em operação. Então, nós fizemos os projetos. Eu acho que é uma metodologia totalmente equivocada de desenvolver empreendimentos, por uma razão muito clara. É aquela história, se fazia reservatório, não se fazia linha. Exatamente. Ao invés de você... a caixa, né? Às vezes você terminar sistema a sistema, você contratava os subsistemas separados. E muitas vezes você pagava uma empreiteira que fez o reservatório e não fazia o tronco. Ou pagava que fez o tronco e não fazia o reservatório. Isso transformou o Rio de Janeiro, no passado, em um cemitério de obras abandonadas e nós estamos retomando, colocando em operação. Eu já coloquei dezenas dessas em operação. E muitas vezes colocar uma obra parada em funcionamento é extremamente complexa. Por exemplo, esse caso da estação de esgoto de Sarapuí, uma estação que vai tratar 1.500 litros por segundo, uma estação que nunca tinha entrado em operação, uma estação que foi feita a estação e não foi feito o tronco. Hoje nós estamos finalizando o tronco, fazendo agora o cruzamento por baixo da Dutra. Eu acredito, fazendo esse cruzamento por baixo da Dutra, mais 45 a 60 dias, vamos botar uma estação que foi construída por ocasião do PDBG e nunca deu resultado, como foi a Alegria, como é São Gonçalo, que está em obras. Então, esse trabalho é um trabalho de engenharia, um trabalho passo a passo, gerenciado pelos empregados da SEDAI. A SEDAI contratou, fez concurso para recontratar engenheiros, algo que não tinha há muito tempo. Então, é um trabalho que tem que ser feito à base de engenharia. Senão, você não tem um plano de melhoria e abastecimento. Você tem um plano de obras, um plano onde efetivamente só dá dinheiro para empreiteiro, mas não dá resultado. Obra tem que ser boa para a empresa e funcionar. Não adianta ser obra que você fazer obra que seja desnecessária e, fundamentalmente, obra que não ia funcionar. Esses dois exemplos que eu dei agora, de São Gonçalo, obras que não só Colubandê, que vai entrar em operação, como Max Maneta, que está em obras agora, são obras que historicamente estavam lá construídas, tinham aportado recursos em São Gonçalo, a população não tinha retorno. E não é puramente você ir jogar água no negócio, Ricardo, porque a gente aqui não faz um esquema tipo ação irresponsável de você botar. Você tem que fazer verificação estrutural, ver impermeabilização, até muitas vezes identificar erros de projeto do passado e corrigir. Volto a falar, meu orgulho de ser engenheiro, fazer um trabalho de engenharia, da minha parte, eu como administrador público, o pessoal me conhece, até porque muito do que eu fiz na vida as pessoas não acreditavam. Quando eu falei que ia trazer a refinaria para o Rio de Janeiro do Comperj, diziam que era factoide, está aí o Comperj. Quando eu falei que ia reabrir os estaleiros, estão mais de 20 reabertos, falaram que é factoide, está aí funcionando. Quando eu fiz o programa de eletrificação rural do Rio de Janeiro com 60% de propriedade sem luz, e falaram que não conseguiu, o Rio de Janeiro tem 99,9%. Quando nós levamos o gás, o GNV, que eram 18 postos, hoje são mais de 500, e só um município tinha, achavam que não ia. Quando transformamos o Rio de Janeiro de importador de energia elétrica para exportador, também não saía. Então, concretamente, eu trabalho como engenharia, trabalho como Pedro,
da Bíblia, caminhando sem medo sobre as águas, e logicamente os percalços são sempre importantes, porque digo o seguinte: aquele que não reflete e não melhora e não e acha que está totalmente correto, está totalmente fadado a fadar. Eu que gosto de futebol, eu vi ano passado o prazer do meu time ser campeão e vi um jogador que jogou as 38 partidas, o Conca, melhor. Jogou 3 partidas, todo mundo, o Conca ruim. Então, Conca tem que voltar a treinar, correr, senão perde vaga. Mesma coisa, eu tenho que correr e treinar, senão tem que perder vaga, trabalhar cada vez melhor. Presidente, o governador Sérgio Cabral, cerca de um mês, assinou com o prefeito Eduardo Paes um contrato que permite a concessão de serviços de esgotamento sanitário na região da Barra da Tijuca, Zona Oeste. Parece que 21 bairros da Zona Oeste serão beneficiados com esse programa que vai ser desenvolvido através da concessão e serão aplicados aproximadamente 1 bilhão e 600 milhões. Eu queria que você me dissesse um pouco mais sobre a extensão dessa medida. Na realidade, o que significa esse programa de concessão de esgotamento? Quem vai desenvolver essa obra de esgoto sanitário nos bairros da Zona Oeste e com que prazo isso será feito e de onde virão os recursos e qual é o contingente da população que vai ser realmente beneficiado com essa obra. E queria, Ricardo, se você me permite acrescentar, até que ponto isso tem a ver com a preparação do Rio para 2016? Lógico. E se tem se isso está incluído num mega projeto de despoluição da Baía de Guanabara? Nesse caso específico da P5, não, porque a bacia drenante, ela não cai para a Baía de Guanabara, ela cai para a Baía de Sepetiba. Especificamente, esse processo é o maior processo de parceria em desenvolvimento do Brasil na área de saneamento. Foi desenvolvido até em parceria com a SEDAI, com a Prefeitura do Rio de Janeiro, especialmente com o secretário Pedro Paulo e com o apoio do secretário Regis Fischner. É um modelo onde você pega a questão do esgoto, onde o investimento não estava acontecendo, nós temos investimentos significativos em água, estamos melhorando. Há 2 semanas atrás começamos uma obra em Campo Grande fantástica para melhorar o abastecimento ali no entorno da estrada da Cachamorra, mas a questão do saneamento do esgoto havia um passivo. Então, aquele acordo que já tinha sido firmado pelo governador Sérgio Cabral, prefeito César Maia, em 2007, o prefeito Eduardo Paes, de maneira muito inteligente, o governador, resolveu fazer um lançamento de uma operação que chama investidores privados. Aqueles investidores vão fazer os investimentos, vão receber a tarifa do esgoto, que vai ser separado no banco, a parte da água vai para a SEDAI e vai para o investidor privado a parte do esgoto. É uma modelagem de engenharia, até uma modelagem inteligente, está hoje sob análise do Legislativo Estadual e Legislativo Municipal, e é um modelo que também já foi adotado em outras partes do país. Nós não estamos que nem a Jabuticaba, só tem aqui. Já é um modelo utilizado em outras cidades do país. Um modelo inteligente que, inclusive, a gente estuda até para outras cidades no futuro. Mas certamente é a maior parceria de saneamento do Brasil, como é a parceria que nós estamos levando a água para o Comperj a partir do uso industrial da água de Alegria. Eu quero falar sobre isso, mas antes que estamos na Barra da Tijuca, estamos na Zona Oeste, eu queria ir para a Barra da Tijuca. Na Barra, há uma questão, quer dizer, também quase que histórica, que recorrente, em relação à poluição do complexo lagunar daquela região. Até onde isso já avançou em relação ao tratamento do esgoto? Hoje, por exemplo, o esgoto que é lançado no emissário da Barra, ele é 100% tratado ou não? E a situação do complexo lagunar por conta da poluição em função do despejo in natura de esgoto que ainda ocorria há pouco tempo naquela região? Ricardo, essa é uma pergunta ótima, até porque quando se perguntou das coisas que fizeram, até tinha recordado. Quando nós entramos, sequer uma gota recebia tratamento. O emissário não tinha entrado em operação. Nós conseguimos botar o emissário em operação em abril de 2007, até um belo trabalho feito pelo governo anterior, pela governadora Rosinha, teve a coragem de iniciar, mas colocamos o emissário em operação, que até então não tinha operação. E construímos a estação de tratamento, finalizamos a estação de tratamento, que trata integralmente todo o esgoto que é lançado no emissário, e isso foi percebido pelos membros do Comitê Olímpico Internacional quando aqui estiveram, e foi fator determinante na escolha do Rio de Janeiro, até porque a questão ambiental foi colocada como fator positivo, porque eles viram a evolução. Hoje esse emissário, que nós pegamos sem tratar uma gota, ele em momentos de pico ao longo do dia, ele chega a estar transferindo 1.600 a 1.800 litros por segundo. É quase um maracanãzinho cheio de cocô até a borda, que deixa de ser lançado na Baía, naquele complexo lagunar por dia. Até nós entrarmos, era 0. E era uma coisa extremamente difícil. Colocamos agora mesmo,
estamos finalizando o Recreio, já fizemos uma mega estação no Recreio que está operando, e eu acredito que 120 dias ou 90 dias nós vamos colocar o sistema do canal das taxas, que vão pegar aquele esgoto que é lançado do canal das taxas no Recreio e transferir. Esse é um processo fantástico, funciona muito bem, e eu sempre que vou na Barra tenho contato. A Câmara Comunitária da Barra, deve estar assistindo até um flamenguista, que foi presidente do Flamengo, Delair Dombrowski, que era eterno crítico da SEDAI e tem elogiado profundamente. Mas eu acho que a gente ainda tem que muito evoluir, existem alguns trabalhos que estão sendo finalizados e agora nós estamos iniciando a parte que é chamada Travessa Olímpica. Começamos uma elevatória para pegar todo aquele futuro parque que vai se instalar na Abelardo Bueno em função do complexo. Eu vou fazer olímpico. um rápido intervalo mais uma vez e no próximo bloco eu quero falar exatamente sobre isso. Quais são os preparativos, quais são as obras que a cidade está desenvolvendo com vistas à cidade receber em 2016 os Jogos Olímpicos. Na realidade, há um conjunto de obras, se espera que haja um legado importante ambiental e ele passa, obviamente, por saneamento e pela distribuição de água na região da Barra da Tijuca. Voltamos em 1 minuto com o Jogo do Poder, hoje entrevistando o presidente da SEDAI, Wagner Victer.